Como ter fé que o futuro será melhor que hoje? O que é fé? Quais os benefícios de ter fé? Como colocar em prática a fé? Qual a diferença de fé para acreditar, para ter um pensamento positivo? Qual que é o oposto da fé? Qual que é a frequência? Como que você atrai as coisas boas? Qual que é a frequência da fé? Tudo isso você vai saber hoje. Como ter fé para que os dias possam ser melhores daqui para frente. Qual que é a diferença de fé para acreditar? Quando você tem fé, a fé ela é a certeza das coisas que não se veem. É uma convicção absoluta. Sim, eu acredito totalmente, verdadeiramente, de todo o coração. É uma convicção, uma certeza que você nem sabe de onde ela vem, mas ela é uma convicção absoluta. Então você tem certeza. Isso é a fé. A fé ela é a certeza das coisas que não se veem. A fé ela é a certeza de que você vai conseguir aquilo que você almeja. Isso é ter fé. E a fé, tudo que a gente acredita verdadeiramente que é a fé, a gente atrai para nossa vida. Por quê? A gente está vibrando numa frequência positiva. Muito se fala da lei da atração, só que a lei da atração ela é secundária. A lei da vibração que ela é primária. Então quando a gente tem fé, a gente está vibrando numa frequência positiva. Por isso que a gente atrai aquilo que a gente quer, que a gente é convicto verdadeiramente, sem duvidar nem um pouco. Porque a partir do momento que a gente duvida, a gente começa a repelir, porque a gente começa a vibrar no medo. Que o medo, ele é o oposto da fé. O medo, ele também é uma convicção, é uma certeza, você está convicto daquilo, só que é uma convicção no negativo. Você acredita verdadeiramente que aquilo vai acontecer no futuro, que é a ansiedade, é um medo em relação ao futuro. E esse medo, ele, assim como a fé, ele é autorrealizável porque você está vibrando, você está atraindo aquilo para a sua vida. A gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente vibra. O medo ele é uma frequência negativa e por isso a gente atrai justamente aquilo que a gente mais tem medo. Então, a diferença do medo e da fé é que a fé ela é uma frequência positiva, você tem uma certeza absoluta no invisível, só que de uma forma boa e você acredita que você vai conseguir. O medo ele é uma frequência negativa, é uma convicção também, você tem uma convicção convicta, sim, tem certeza que aquilo vai acontecer, só que de uma forma negativa. E a nossa mente, ela é tão projetada para acreditar no que é negativo, que muitas vezes a gente tem certeza que alguma coisa ruim vai acontecer. Não, eu tenho certeza que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Mas quando é para ter fé, a gente começa, será que vai dar certo mesmo? Então, para o que é negativo, a gente tem mais essa propensão. Só que tem como, sim, mudar essa frequência, mudar essa vibração, essa energia de medo para a fé. E a fé, ela é diferente de acreditar. O pastor Luciano Subirá, ele contou uma história, como que ele descobriu a fé. Ele era muito novo, muito menino, e ele perguntou pro líder dele o que era ter fé. Aí o líder dele falou assim: você acredita que você vai ser salvo? Aí ele falou assim: claro que eu acredito, tenho certeza. Ele falou assim: por que você acredita? Aí ele, como era muito novo, ele falou assim: não, eu tenho certeza, eu sei porque sei, porque sei. Aí ele falou assim: você tem certeza? Ele falou assim: absoluta, tenho certeza. Aí o líder dele falou assim: isso é fé. A fé é uma certeza absoluta, é uma convicção que ninguém tira. Você tem certeza absoluta daquilo. Isso é ter fé.
É a certeza das coisas que não se veem. E no mundo espiritual funciona assim. Será conforme a gente acredita. Se a gente acredita no negativo, no medo, nas coisas ruins, a gente atrai para nossa vida. Como no próprio Manual da Vida fala, tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu. Jó falou isso. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, tudo aquilo que é bom, agradável, perfeito, tudo que é de bom, você ter certeza, com uma convicção absoluta. Isso é ter fé. E a fé, ela é diferente de acreditar. Acreditar, no próprio Manual da Vida fala, até os demônios creem. Creem que estremecem, mas não obedecem. Então, acreditar é diferente. É diferente você acreditar em Deus para você ter fé, que a fé das coisas boas, a fé que vai dar certo, a fé de Deus. Então, é diferente. No livro A Quarta Dimensão, esse autor contou uma história bem triste, mas eu lembrei dela porque encaixa bem na diferença de fé para acreditar. Essas duas moças, lá na Coreia que isso aconteceu. Lá na Coreia estava chovendo muito, muito. E assim, alagou mesmo. E elas não conseguiam, e elas tinham que ir pro culto. E tinha que atravessar um rio. E tinha chovido muito. E não dava pra ir, não sei o motivo. Eu sei que a única forma de ir era se fosse atravessar o rio. Ninguém estava atravessando porque tinha chovido muito. E aí elas falaram assim, nossa, mas Pedro andou sobre as águas. Por que a gente também não pode? E elas acreditaram que elas poderiam andar sobre as águas. E depois de 3 dias encontraram o corpo das duas moças boiando no rio. É uma história triste, mas é uma história que é diferente. A fé é de acreditar. A gente pode acreditar, ter certeza, mas a fé ela é o oposto. Ela não é o oposto, ela vem de acreditar. Só que a fé, ela vem quando a gente tem uma certeza absoluta. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a fé, ela não é em Deus. Porque a fé em Deus é você acreditar que Ele existe, que Ele é bom. Isso é acreditar. Agora, quando é a fé de Deus, que é um dom de Deus, é Ele que nos dá a fé. Ela é diferente. A fé, ela é uma palavra direcionada para a gente. Quando a gente tem uma palavra direcionada de Deus, a gente tem a fé convicta que aquilo vai acontecer na nossa vida. Pedro andou sobre as águas porque ele teve uma palavra direcionada para ele. Jesus disse, vem, pode vir. Ele teve a palavra direcionada. Então, a fé, ela vem por ouvir a mensagem. Primeiro, a gente tem que ler a Bíblia. Só que a fé de Deus, essa fé que é essa convicção, é quando Deus fala no nosso próprio coração. Então, isso é ter fé de verdade, essa convicção. Porque acreditar, muitas pessoas acreditam. E o que repele a gente não ter fé, não vibrar numa frequência positiva, não ter ânimo, não ter motivação, porque acha que as coisas não vão dar certo? O que faz repelir? Justamente a falta de conhecimento. O próprio Manual da Vida fala, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o primeiro passo para a gente ter fé verdadeiramente, aquela fé de Deus, que é um dom, é primeiro se conectando a Ele. Deixar de ser uma pessoa emocional, se deixar levar pelo que está sentindo, para ser uma pessoa racional. Ler a palavra, ver o que ela está querendo nos dizer, porque Deus fala através da palavra dele. Ele não fala coisas que estão contra a própria palavra, o próprio manual da vida. Nesse mesmo livro, na Quarta Dimensão, o pastor contou a história de um homem, eu não sei se eu já contei ela aqui, que ele era casado e ele conheceu uma mulher na igreja. E essa mulher tinha acabado de se divorciar ou era ficar viúva. Acho que ela tinha ficado viúva.
E aí ele falou assim, pastor, encontrei a metade da minha... A metade... como ele falou? Encontrei a minha costela, encontrei a minha metade. E aí o pastor falou assim, olha, isso não vem de Deus não. Aí ele falou assim, não, eu orei, perguntei para Deus e ele me disse que ela era a minha metade e que a minha esposa era um espinho na carne. E agora eu tenho certeza que essa mulher que é a mulher para minha vida. E o pastor falou que não foi, olha, não foi Deus que falou com você, foi o próprio Satanás que falou com você. Ele falou, não, eu tenho certeza que essa é a mulher para minha vida. E ele separou da esposa dele, casou com essa mulher. E aí o pastor relata no livro, né, que aí sim ele descobriu que era um espinho na carne, que ele sofreu bastante. Então, a fé nas coisas que não se vê, a fé é a certeza que a gente espera. Quando essa fé ela é de Deus, ela não é nossa, é Deus que nos dá essa fé. Quando Deus nos dá uma palavra direcionada, a gente acredita, tem uma convicção, uma certeza dentro do nosso coração. Às vezes ele fala no nosso pensamento ou fala para alguém, a gente tem uma certeza absoluta. Só que ele nunca vai falar contra a própria palavra, contra o próprio manual da vida. Então, um passo para a gente ter certeza se aquilo que a gente quer, que a gente almeja na vida, se vai dar certo ou não, é a gente consultar o manual da vida, a gente saber se está de acordo com a palavra. Porque se estiver de acordo com a palavra de Deus, é claro que Ele quer realizar, Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância, Ele quer que a gente prospere em todas as áreas da vida. Tem um Provérbios que fala assim, a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, nenhum esforço é capaz de substituir. E meditando nesse provérbio, eu pensei, como assim a bênção? Qual bênção? Porque tem várias bênçãos na Bíblia, tem vários tipos de bênçãos. E essa bênção que traz prosperidade em todas as áreas da vida, não só financeira, mas emocional, na saúde familiar, na saúde física, mental, é o direcionamento, é a palavra direcionada. É quando ele direciona a sua vida. E isso que é andar por fé. É quando você anda conforme o manual, conforme a palavra. Porque você tem certeza, a convicção, que essa convicção, ela vem de Deus. Você não consegue desacreditar quando você está convicto de uma coisa, quando você tem uma palavra direcionada, quando foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. Porque Deus coloca tanto querer quanto efetuar de acordo com a sua vontade. Então, o primeiro passo para você andar no invisível, para você andar na fé, é você estudar o próprio manual da vida. E claro, orar, pedir orientação de Deus para Ele te guiar nisso. E duvide sempre de cada desejo que você tiver, cada pensamento. Porque ele pode ser um desejo que vai te trazer benefícios, que vai te alegrar, que é de acordo com o manual da vida, ou pode ser só um desejo tolo da gente mesmo. Então coloque em xeque e pergunte para Deus se é isso que Ele quer para a sua vida. E já dando um direcionamento, Deus quer o melhor para a nossa vida. Se isso fizer tanto você bem, feliz e outras pessoas à sua volta e ajudar outras pessoas, é isso que Ele quer. Então sempre que você tiver um desejo, uma vontade, pergunte se é isso que está de acordo com o manual da vida. Porque senão a gente pode correr o risco de fazer igual esse homem. Ter certeza, convicção que aquilo é certo, só que vai contra o manual. E o manual da vida quer dizer, se você fizer errado, você vai ter problemas. São as leis naturais, são as leis que regem o universo. Não tem como a gente querer ultrapassar, querer fazer alguma coisa para ir contra, porque a gente vai se frustrar nessa vida. E o contrário também é verdadeiro.
quando a gente está com medo, quando a gente está com ansiedade, quando a gente está preocupado, isso vai o quê? Contra o manual da vida. Isso vai contra o que o manual ensina. Você pode pensar, Yara, eu só consigo pensar que nada vai dar certo. Só consigo pensar que minha vida não tá indo para frente. Comece a passar tempo meditando na palavra e orando para Deus ouvir você. Porque o medo, ele mostra que existe castigo. Então, se você está com medo, é porque alguma coisa no manual da vida que você não está seguindo. O medo mostra que existe castigo e a fé é um sinal verde. A fé é um sinal de que é por esse caminho que você deve ir. Você está indo bem. É isso mesmo. Então, sempre olhe como está a sua energia. Se a energia estiver boa lá em cima, você está andando no invisível pela frequência positiva da fé. Quando você estiver com medo, ansioso, ansiosa, preocupado, saiba que as preocupações, elas roubam a felicidade da gente e ela vai fazer você atrair justamente aquilo que você não quer, porque tudo vai ser feito conforme a gente acredita. A lei da atração, ela é secundária. A lei da vibração, como você pensa, é que você atrai. Porque a gente caminha por aquilo que a gente acredita verdadeiramente. E quais os benefícios de ter fé? De andar no invisível, de ter a certeza das coisas que não se veem, de acreditar que o futuro vai ser melhor, de colocar nossas metas e pedir a orientação de Deus, que a orientação de Deus traz a prosperidade, o direcionamento de Deus para a nossa vida traz essa prosperidade. Como acreditar verdadeiramente que no futuro tudo vai ser melhor, que a gente está indo no caminho certo? Você tem que ter fé. Agora, o que afasta o medo? Porque o medo é que repele a fé. Se você, em Provérbios fala assim, quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Quando você já não está com uma fé convicta, quando você já não está numa frequência boa, é porque o medo já está te atingindo. Então, o que afasta o medo para você ter essa frequência, de vibrar essa frequência da fé, de ter certeza que tudo vai ser bom? É o amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quando nossas metas estão alinhadas ao amor, quando as nossas metas ajudam tanto a gente mesmo quanto as outras pessoas, quando as nossas metas são para honrar a Deus, para edificar, para exaltar o seu nome, para nos beneficiar também, porque todo trabalhador tem um direito à sua recompensa, para ajudar outras pessoas, você está vibrando no amor, você vai ter fé, certeza, porque esse é um sinal verde, é um sinal sim de Deus. E a fé, é assim como eu falo do autocontrole, que ele é um músculo que precisa ser treinado, nossa fé também precisa ser treinada. A gente tem que estar sempre de acordo com o manual da vida, estar sempre ouvindo a palavra de Deus, porque o direcionamento dele vem da própria palavra. Sabe quando você lê uma coisa e aquilo entra dentro do seu coração e você começa a ter uma alegria, um ânimo, e você fala, nossa, isso foi pra mim. É isso que eu tava precisando entender, é isso que eu tava precisando agora, nesse momento. Quando você lê uma passagem da Bíblia, quando você sente aquela energia boa, quando você fala assim, é isso. Você acabou de receber uma palavra direcionada de Deus. E você vai ter uma fé, uma certeza que você vai conseguir. O primeiro passo, então, é acreditar. É você acreditar que sim, você vai ter o direcionamento de Deus. Você vai ter essa fé, essa convicção de que no futuro tudo será melhor. Yara, e como acreditar? Difícil é acreditar de verdade, verdadeiramente. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu acredito. Até por uma questão moral, social, até para não ficar feio.
Mas lá no fundo, no íntimo, tem aquela dúvida, será? Nunca deu certo para mim mesmo. Como que eu faço para acreditar verdadeiramente? Olha, um exemplo do dia a dia para você entender. Quando a gente vai para o trabalho, vai trabalhar, volta, trabalha todos os dias, tem a certeza de que no final do mês você vai ter o seu salário, você vai ter a sua venda feita, ou você vai conseguir o retorno do investimento do seu trabalho. Isso é fé. Então você se moveu em direção à fé. Então fé todos nós temos, seja em níveis baixos ou uma fé muito grande, mas todos nós temos um pouco de fé. E como acreditar? A gente acredita igual quando a gente confia em uma pessoa que a gente ama muito. No começo, quando você está conhecendo alguém, você não confia de cara nela. Você não confia verdadeiramente a abrir, contar a sua vida, em pedir um favor, ou mesmo se ela te falar alguma coisa que vai fazer alguma coisa pra você, você pensar, será? Nem conheço a pessoa. Você não confia numa pessoa que você não conhece. Então, o primeiro passo para ter fé é você acreditar, depois você meditar na palavra. E o terceiro passo é você passar tempo, horas, muito tempo mesmo, com Deus, se apegar a Ele, porque a gente só confia em alguém que a gente tem intimidade. A gente só acredita verdadeiramente que alguém vai fazer aquilo pra gente quando a gente se desarma, quando a gente vê que a pessoa é boa, que a pessoa ela tem um bom caráter, que a pessoa vai fazer aquilo mesmo que ela prometeu. Então, é passar tempo, não é perda de tempo. Deus é o Senhor do tempo. Não fique achando que você está perdendo tempo se ficar muito tempo meditando na palavra. É de lá que vem um direcionamento para a sua vida. É de lá que vai fazer você ter essa fé que você precisa para acreditar que tudo é possível quando você se move em direção da palavra, do direcionamento. E quais os benefícios de ter fé? O que você ganha quando você se move, quando você se direciona através da palavra, do direcionamento de Deus, vinda dentro do seu coração? Bom, o primeiro é a paz que excede todo entendimento. A paz que não existe nenhum medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você está vibrando na frequência da fé, você não tem medo de nada. Então você não vai ter mais ansiedade, você não vai ficar mais preocupado com o dia de amanhã, o que você tem que fazer, ou como você vai fazer para lidar com os problemas, com os boletos. Você não vai mais ficar preocupado com o que as pessoas pensam, deixam de falar de você. Você não vai mais se preocupar com coisas inúteis, com coisas que não te trazem nenhum benefício. Porque o medo, ele é emocional, ele é irracional e é invisível. A gente não vê, a gente acredita, tem certeza. Assim como a fé também, a gente é no invisível, a gente acredita e tem certeza. Só que o medo, ele também não é real, mas a gente acredita e tem essa convicção total. Então, a paz que excede todo entendimento. Outra coisa que você ganha quando você começa a andar por fé, quando você tem essa fé convicta, é que você descobre a sua identidade, o seu propósito de vida. Você é direcionado conforme aquilo que você acredita que você é. Quando você sabe o seu valor, quando você sabe o porquê que você veio nesse mundo, você se move em direção a isso. Porque você recebeu um direcionamento de Deus. Então, você começa a ter foco. Você não fica mais se alienando com coisas que não é para a sua vida. E lembre-se que a fé, ela é um dom de Deus. É Ele que nos dá a fé. E no próprio manual fala, peça e você receberá. Então peça, tire um tempo para ficar em comunhão com Ele. Estude o manual da vida, porque é de lá
que vai vir um direcionamento para a sua vida. O que você deve ou não fazer. Eu sei que muitas coisas que a gente deve fazer é um geral, assim, todo mundo sabe. Só que para cada pessoa, olha como Deus é maravilhoso. Para cada pessoa ele dá um direcionamento, claro que de acordo com o próprio manual. Deus não fala contra a sua própria palavra. Mas para cada pessoa ele dá um direcionamento e a gente se move em direção a isso que ele falou pra gente. E como é bom ter uma paz que excede todo entendimento. Como é bom a gente dormir tranquilo. Como é bom a gente deitar e já pegar no sono, porque o Senhor nos protege de tudo. Então, sim, vale a pena ter fé, vale a pena acreditar no manual da vida. E como todo relacionamento, no começo, você não conhece a pessoa, você vai ficar um pouco desconfiado, você vai pelo aquilo que você acredita, porque por mais que seja ruim a ansiedade, por mais que o medo seja horrível, ele é uma zona de conforto para o seu cérebro. É uma zona conhecida, é uma zona que você fala, é ruim, mas eu conheço. É ruim, mas aqui eu consigo lidar. Quando você muda essa frequência, quando você reprograma a sua mente, quando você começa a entrar na frequência da fé, você vai entrar num novo mundo desconhecido. Vai ser desconfortável você reprogramar a sua mente. Você começar a pensar totalmente diferente daquilo que você pensava. Não é confortável, mas é o que precisa ser feito. E assim que vira um hábito, o hábito de pensar coisas boas que vão acontecer na sua vida, em vez de pensar e acreditar que tudo vai dar errado, que tudo começa pelo pensamento. Os pensamentos negativos, eles trazem esse medo. Os pensamentos positivos, a acreditar verdadeiramente, traz essa fé, esse amor que a gente tanto precisa. E como fazer isso? Pense em todo o tempo que você gasta fazendo coisas que não edificam, que não resolvem nada. Como que você está gastando o seu tempo? Use todo esse tempo que você tem para estudar o manual da vida, para você se conectar com Deus, porque Ele vai falar diretamente com você. Quando você tiver esse direcionamento, você tem que se mover em direção desse direcionamento que você recebeu. Quando você recebeu um direcionamento, quando você executa, ele vai te dar outro passo. É como o GPS que ele fala, vire à direita. Você tem que virar à direita. Aí ele fala, vira à esquerda. Você vira à esquerda. Siga em frente, você tem que seguir em frente. Porque se você não executa a primeira coisa que ele mandou por medo ou por você não acreditar no momento, você pode pedir o tanto que for. Ele não vai dar outro direcionamento se você não cumprir o primeiro, porque isso está no manual da vida. E ele não vai, Deus não fala nada que é contra o próprio manual da vida. Então, quando você ouvir o direcionamento, você segue por aquele caminho. Isso é a diferença entre o tolo e o sábio. A diferença entre o tolo e o sábio é que o tolo, ele tem entendimento, ele sabe o que deve fazer, mas ele não coloca em prática. E o sábio, ele estuda e executa. Ele tem um direcionamento, ele coloca em prática aquele direcionamento, ele recebe outro direcionamento. E aí ele vai caminhando em forma de direcionamento de Deus. E Provérbios fala, temer o Senhor Deus é o princípio da sabedoria. E outro Provérbios fala, não adianta nada o tolo conseguir conhecimento se ele não aprende nada mesmo. Então não adianta você falar, nossa, Deus não responde minhas orações. Deus não fala comigo. Eu não escuto a voz de Deus. Se você não executar aquilo que ele já te deu um direcionamento, você vai viver com medo. Porque o medo mostra que existe castigo. O medo mostra que você está no caminho errado. O medo está dizendo, faça um retorno, não vá em frente não. É sinal vermelho o medo. Então, quando você coloca em prática, isso é um princípio de sabedoria.
Quando você não gasta tempo com coisas sem importâncias, você tira o tempo para ter esse direcionamento, você tem essa paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. Você tem esse direcionamento e a fé, você começa a visualizar as coisas que você quer. Um passo importante para você ter fé é você se imaginar. A nossa mente, ela não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Quando você começa a se imaginar, a se visualizar no resultado que você quer, isso vai te dar motivação. Isso vai fazer você caminhar em direção àquilo que você quer. Claro, se estiver de acordo com o manual da vida. Por que eu falo tanto de reprogramação mental para ser uma pessoa fria emocionalmente? Tudo entra no nosso subconsciente por repetição. O programa mental é tudo que entrou no nosso subconsciente por repetição. Tudo que você vê repetidamente, aquilo vai entrando no seu subconsciente. Tudo que você escuta repetidamente, aquilo vai entrando no seu subconsciente. É tanto que em Provérbios fala: o Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, gaste o seu tempo vendo, lendo coisas que vai te trazer o futuro que você deseja. Guarde os seus ouvidos para ouvir coisas do futuro daquilo que você deseja. Se você gasta o seu tempo com coisas sem importâncias, você é uma pessoa sem juízo, como Provérbios fala. Então, abra os seus olhos para você ver e os seus ouvidos para você ouvir o que o manual da vida está te falando. E segue a orientação, porque isso é andar por fé. Não andar por vista, não andar pelo que você sabe. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de que a gente vai receber aquilo que a gente espera. Então, siga o manual, deixe o que você sente de lado. Porque eu sinto. Deixe o que você está assistindo de lado. O próprio manual da vida vai fazer você ficar mais racional, vai fazer você ser uma pessoa mais direcionada, porque você vai receber esse direcionamento de Deus. E como é bom conseguir aquilo que a gente deseja. Como é bom a gente ter um desejo realizado. E você só vai conseguir isso se você andar conforme o manual. Se você andar seguindo as leis. Se a gente quebra as leis, a gente tem consequências. Então é isso, gente. Comece a colocar em prática. Use todo o seu tempo para ver aquilo que te edifica e ouvir aquilo que vai te dar o futuro que você deseja. Porque se você gastar o seu tempo com coisas sem importâncias, você só vai ter tristeza, amargura e sofrimento lá na frente. E até hoje, no agora, porque o medo, ele traz essa ansiedade, que o medo mostra que a gente está andando no caminho errado. Então é isso, comecem a praticar e uma boa noite.